Olá, eu sou Jamile Santos, sou taróloga, né? Sou professora de tarô e no vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho mais um arcano maior do tarô, que é a sacerdotisa, arcano de número 2. Nos vídeos anteriores, né, eu expliquei, trouxe alguns significados interessantes da carta do louco e o mago, e nesse a gente vai aprender um pouquinho sobre a sacerdotisa, então fique comigo! Antes da gente começar a se debruçar um pouquinho desse arcano maravilhoso, né, que é a sacerdotisa, eu gostaria de falar para vocês, apresentar para vocês um curso, né, online, Aprender do Tarô comigo, né, Jamile Santos. Esse curso ele é 100% online. Caso você tenha algum interesse, está na descrição do vídeo o link, tudo bem? Vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é a sacerdotisa. Bom, pessoal, olha, trazendo um pouquinho, né, a minha percepção sobre esse arcano é o quê? Primeiro, é um arcano bastante complexo, tá certo? É um arcano que traz em si um mistério. Por quê? A sacerdotisa, ela, no início da minha jornada, eu tive muita dificuldade de aprender a sacerdotisa. Porque justamente por causa disso, ela é muito fechada, é um arcano que ao decorrer, com o passar do tempo, você vai aprendendo pouco a pouco, você vai desvendando, né, esses mistérios que ela tem, tá certo? Então, para você que está iniciando o seu aprendizado, né, nos arcanos maiores, né, do tarô, você tem que ter muita paciência para compreender e entender esse arcano em diferentes contextos, tá certo? Mas eu vou trazer alguns detalhezinhos para vocês, alguns significados que eu fui aprendendo ao longo da jornada, a partir do momento também que eu fiz muitas consultas, né? Eu também faço consultas online com algumas pessoas. Então a sacerdotisa, ela traz diversas faces diferentes a depender do contexto, tá certo? Vamos lá. O primeiro significado da sacerdotisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é o quê? O mistério, né? A sacerdotisa, não tem como falar dela sem falar do mistério que ela traz com ela, né? Então ela traz tudo, ela demonstra tudo que está escondido, né? Que ela fala de um segredo, tá? Muitas das vezes. Segredo, mistério, o lado oculto de alguma situação. Então, muitas das vezes, em alguns momentos, a depender da pergunta e da situação, a sacerdotisa ela pode apontar, por exemplo, para um segredo. Às vezes, o consulente ou aquela situação tem algo oculto ali e que é revelado através do tarô. Você consegue descobrir. E não só fala disso, né? Esse mistério, esse oculto, se refere muito também a pensamentos, né? Muitas vezes tem pensamentos reprimidos, né? Sentimentos reprimidos, aquilo que está sendo escondido, são as reflexões, muitas vezes, do consulente, que ele não compartilha para ninguém, ele não fala para ninguém, porque ele tem essa dificuldade de se comunicar, né? A gente já pode trazer, inclusive, o lado sombra, né? O lado negativo da sacerdotisa. Por quê, pessoal? Os arcanos maiores, não sei se vocês assistiram às aulas anteriores, mas gostaria de repetir para vocês que os arcanos maiores, eles têm o lado luz e o lado sombra, quer dizer, o lado positivo e o lado negativo. Então, a sacerdotisa, um dos lados negativos dela é a questão, quando ela está mal aspectada, né, claro que vai depender do jogo, é a comunicação, ela é muito fechada, então ela tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. No nosso curso eu até ensino para os meus alunos a personalidade de cada arcano, e a sacerdotisa, eu trago essas informações para os alunos, que ela é muito difícil de se revelar, de se mostrar para as pessoas. Então, é aquele amigo seu, eu não sei se você tem um amigo assim, que você passou anos, sabe? Conviveu com essa pessoa por muito, muito tempo, porém você sabe pouco sobre essa pessoa. Você não sabe nem de onde é essa pessoa, de onde ela nasceu. Às vezes você nunca conheceu os pais, a família dessa pessoa. Você tem poucas informações sobre ela ou sobre ele. Porque a sacerdotisa ela é muito fechada, ela é muito rígida com ela mesma e para com as pessoas.
Então, quando a gente olha, por exemplo, a personalidade, o temperamento de pessoas que têm essa energia da sacerdotisa, são pessoas extremamente sérias, né? Não brincam muito. A gente viu nas nossas aulas anteriores, né? A carta do louco. O louco, ele é brincalhão, né? Ele é todo solto, ele é todo ousado, né? Às vezes fala, né, sem pensar. A sacerdotisa não. A sacerdotisa representa pessoas que, por exemplo, ouve mais e fala menos. Não sei se você conhece pessoas assim, né? Que escuta mais. No meio daquele grupo de pessoas, tá todo mundo ali conversando, se comunicando. Aquela pessoa que está lá naquele grupo, que só está escutando, não está falando nada, está refletindo o que tá falando, que as pessoas estão falando ali, é muita representação da sacerdotisa. Então, são pessoas que têm muita sabedoria, né? Muito conhecimento. Você vê que o segundo significado dessa carta é o conhecimento, é a sabedoria, porque ela está levando nas mãos o livro, né? Ela tem um livro nas mãos, e esse livro representa muito conhecimento, a sabedoria. Então, esse conhecimento a gente pode atrelar a uma situação, né? Ou também a gente pode, tudo vai depender da pergunta, tá, pessoal? O direcionamento do significado da carta, quando você vai interpretar um jogo, vai depender da pergunta, da situação, do contexto que o consulente vai trazer para você. E a partir daquele momento você vai interpretar. Então, quando eu falo de conhecimento que a sacerdotisa traz, depende desse conhecimento. Muitas das vezes ela fala de ensino, né? De ensino, ou seja, aquela pessoa que tem uma grande capacidade de ensinar, que tem muito conhecimento, né? E também ela fala de aprendizado, quer dizer, muitas das vezes a sacerdotisa, ela orienta o consulente ao quê? A ele estudar mais, se dedicar a algum estudo, procurar aprender, busque o autoconhecimento. É uma das cartas que mais pede para você se conhecer melhor, buscar o autoconhecimento. Muitas das vezes, por exemplo, o consulente começou uma carreira profissional, ele é completamente novo naquela área, não entende muita coisa, então sai a sacerdotisa naquele jogo, o que está falando para aquele consulente? Olha, você precisa buscar mais conhecimento, você precisa se dedicar, você precisa aprender. Já a sacerdotisa tem dois lados da moeda, né? Já o outro lado da moeda é o quê? Pessoas que já têm o conhecimento, né? E que pode passar esse conhecimento para outras pessoas. Então a sacerdotisa, ela tem uma grande capacidade, por exemplo, de ensinar. Só como eu falei anteriormente, ela tem um lado negativo dela, que é o lado sombra, né? O lado negativo é o quê? Ela tem dificuldade na comunicação, né? Sabe aquele colega de trabalho que só fala só bom dia? Às vezes não é o jeito da pessoa, não é que a pessoa é muito tido como metida, né? É o jeito da pessoa, é assim, né? Tem essa energia da sacerdotisa, são pessoas muito sérias, que não vai ficar falando besteira, só fala aquilo que for pertinente, né? Só fala, só comunica com as outras pessoas quando é necessário, né? Então elas ouvem mais, né? E fala menos. Então a sacerdotisa, ela tem esse lado sombra, que é a dificuldade de se comunicar. Ela fala pouco, e muitas das vezes você quer saber mais sobre aquela pessoa, e a pessoa ela não se revela, né? Um lado da sacerdotisa também, um outro significado para vocês é o quê? Por exemplo, a gente pode aprender a sacerdotisa olhando o setor espiritual, tá certo? O setor espiritual. Então, a sacerdotisa, ela está segurando o livro. De novo, conhecimento. Então, você vê já pelo nome, né? No setor espiritual, a sacerdotisa pode apontar para alguém, uma pessoa, que passou por um processo de iniciação e se tornou uma sacerdotisa, né? Pessoas que se tornam sacerdotisa dentro de uma religião, seja na Quimbanda, né? Seja em outras religiões, a pessoa ela passa por um processo de iniciação. E quando ela passa pela essa iniciação, ela tem acesso, ela ou ele, né, tem acesso a um conhecimento do mundo espiritual. E que muitas das vezes, a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Então, por isso que você pode encontrar em alguns livros, né, falando sobre isso, que a sacerdotisa, ela detém um conhecimento e que muitos não têm.
e ela não está pronta para revelar. Então, muitas das vezes, é aquele sacerdote, aquela sacerdotisa, aquela pessoa que se tornou sacerdotisa, com o processo de iniciação, ela tem acesso a conhecimento, sei lá, de magia, de feitiçaria, né, conhecimentos espirituais, porém ela não revela aquela informação para o público, para as outras pessoas, porque é um conhecimento dela mesmo, né, que ela tem acesso à espiritualidade. Então a sacerdotisa também fala sobre isso no setor espiritual, né. No nosso curso, eu sempre falo para os meus alunos sobre esses setores, porque eu gosto muito, pessoal, de ensinar por setores, né. Quando você setoriza, né, cada situação diferente do arcano maior, você tem uma ideia mais ou menos como que ele vai se comportar em diferentes setores. Porque os arcanos maiores não tem um único significado, entende? Não tem, tem vários significados. Só que ele vai se comportar, por exemplo, a sacerdotisa ela vai se comportar de maneira diferente a depender do setor. Por exemplo, no setor espiritual, ela vai se comportar de uma forma. No setor material, né, questão financeira e tudo mais, ela vai se comportar de uma forma completamente diferente. Né? No setor mental, em questão de sentimento, na vida amorosa, de uma forma completamente diferente. Falando de vida amorosa, né, eu já vi muitas das vezes, né, a sacerdotisa, pessoal, quando a gente joga para ver em relação à vida amorosa, ela é um arcano que muitas das vezes aponta para segredos, né? E outro exemplo de segredo, que seria o quê? Aquela pessoa que gosta de você. Então essa sacerdotisa ela aponta, olha, tal pessoa gosta de você. Claro que não fala nome, tá, pessoal? Os arcanos, o tarô em si, ele não fala nome. Falar, João, gosto de você. Não, não é dessa forma. A não ser se você pergunta se é o João. Então ele vai responder sim ou não. Mas nesse caso, tá? A sacerdotisa ela pode apontar para uma pessoa que gosta de você em segredo. Só que, como é um arcano passivo, tá, gente? Dentro dos arcanos maiores, existem arcanos passivos, arcanos ativos e arcanos neutros. Nesse caso, a sacerdotisa ela é passiva, ou seja, são arcanos que é bastante lento em termos de realização, de atitude, de alcançar algum objetivo. Por isso que muitas das vezes a sacerdotisa ela responde como um talvez, tá? Você, nas perguntas de sim, não, eu não gosto muito desse negócio de sim, não, né? Porque é muito relativo, depende do contexto e dos arcanos maiores que acompanham. Mas a sacerdotisa, ela, na energia dela, no geral, ela responde muito com um talvez. Vai depender do jogo, do arcano que está acompanhando, os arcanos menores, né? E da pergunta. Mas, de maneira geral, ela responde como um talvez, porque ela é passiva. Como assim, Jamile, passiva? A sacerdotisa, para você conseguir alcançar algum objetivo, resolver algum problema, alguma situação, ela responde como talvez, porque depende muito da atitude do consulente. E como ela tem ela se fecha muito, né? A sacerdotisa ela tem esse jeito dela, né? De se fechar muito, de ter dificuldade de tomar atitude, então mostra muito a lentidão, né, nos acontecimentos. Por isso é uma carta muito lenta para as coisas acontecerem, para você alcançar algum objetivo, porque tudo depende muito dela, tudo depende muito dele, né, do consulente, né. Então, voltando ao nosso exemplo da vida amorosa, a sacerdotisa ela aponta para alguém que gosta de você em segredo, e aí você quer saber se essa pessoa vai se revelar, há uma grande possibilidade de ser um não, né? Dessa pessoa não se revelar. Por quê? Como eu falei, a sacerdotisa ela é muito tímida, né? Uma outra característica dela, ela é muito tímida, ela é muito fechada, então ela se importa muito com o que as pessoas vão falar dela, né? Ela se importa muito com o que os outros pensam dela, e ela tem uma baixa autoestima. Então, assim, ela tem medo de ser rejeitada. Então, se ela gosta de uma pessoa, né, a pessoa que tem a energia da sacerdotisa gosta de uma outra pessoa em segredo, muito difícil ela se revelar, a não ser que você se posicione em relação a isso. Então, a atitude ela tem que partir muito mais de você do que a própria pessoa que tem essa energia da sacerdotisa, porque ela é muito fechada, ela tem medo de ser rejeitada, de ela tomar uma atitude e você dizer não, entende? Então, porque ela também é passiva, ela responde muito com talvez, tudo depende.
Então ela tem medo de receber um não da outra pessoa. Então, na maioria das vezes, quando eu faço a consulta para o meu consulente e que tem alguém que gosta dele e tudo mais, eu falo, olha, você que tem que tomar atitude, né? Você que tem que ter uma posição diante dessa situação, porque a pessoa ela precisa, né, se sentir segura, né? De uma certa forma, esse jeito da sacerdotisa é uma autodefesa, é uma forma de proteção. Ela não gosta de se expor para as pessoas. Por isso que ela guarda tudo dentro de si. É uma carta muito interna, pessoal, é uma carta muito de mistério. Então, a partir do momento que você vai estudando ela, né, ela vai se revelando, você vai descobrindo coisas, tá? Então, uma coisa interessante da sacerdotisa também é que você pode descobrir alguns dons, algumas habilidades que estão adormecidos dentro de você, né? É uma curiosidade muito interessante da sacerdotisa. Por quê? Muitas das vezes aquela pessoa ela tem aquela habilidade, né? Aquele tom, aquele talento que está ali interno e que ainda não se despertou, né? Então, muitas das vezes a sacerdotisa já vi em alguns contextos, até em contextos espirituais, né? Quando você vai acessar a espiritualidade daquela pessoa. Então, muitas das vezes aquela pessoa ela tem um dom, uma habilidade que não foi desperta, que a pessoa ainda não acessou. Ela tem, mas ela não consegue colocar para fora. Então, a sacerdotisa ela traz esses mistérios, né? Eu acho ela bem complexa, mas ela é bem interessante também, tá? Se você fosse perguntar, né, para mim, por exemplo, qual característica que você colocaria na sacerdotisa, eu colocaria a característica do louco, né? A gente viu nas aulas anteriores a carta do louco. O louco ele é muito ousado, né? Ele não tem medo de se arriscar e ele não se importa com o que as pessoas pensam sobre ele. O louco é como se fosse um ponto fora da curva, né? Ele não se preocupa, ele não é apegado a crenças limitantes. Já a sacerdotisa tem uma energia completamente ao contrária. Então a sacerdotisa ela tem medo do que as pessoas pensam sobre ela, entende? Ela tem medo de crítica, então isso impede ela de avançar, tá certo? No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre a imperatriz, tá certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, ativa também o sininho, porque toda vez que eu publicar novos vídeos, vocês serão notificados. Até o nosso próximo encontro.